seguinte, o Coronel Holanda, após a Operação Prato, ele entrou em depressão e tirou sua própria vida se enforcando na beira da cama. A pergunta é se você acredita nessa história ou não. Olha, eu costumo dizer o seguinte, que eu não acredito nem em disco voador. E quase já apanhei num debate público no Rio de Janeiro, num restaurante que tinha um pessoal bebendo chopp e duas torcidas, pró e contra os disco voadores, né? O que eu quis dizer com isso? Né? E eu vou responder agora. Que aquilo que a gente tem evidência, a gente tem coisas que a gente tem evidência, tem coisas que eu aceito como passíveis de serem reais, que eu não tenho evidência, e a gente tem certeza de coisas também que não aconteceram, porque a gente tem evidência do contrário. O que eu posso dizer? Eu sou a pessoa que convivi os últimos dias dentro do meio ufológico com o Coronel Orandir Holanda. E depois, no início de agosto de 1957, de ter dado uma entrevista para a UFO, a minha pessoa, do próprio Geva, e depois ele participou no dia 7 de setembro de um evento público meu no Teatro Urbano Rio, que foi a única palestra pública dele na vida, em que ele repetiu tudo que foi gravado para nós da revista UFO. O que aconteceu? Tá? O Coronel Holanda não entrou em depressão exclusivamente ou logo depois do fim da Operação Prato, para começar. Bem depois ele começou a vivenciar um processo depressivo, tá? Que, na minha avaliação, e eu não sou psicólogo, mas eu vou responder, a pessoa quer a minha opinião, é claro, né? Na minha visão, esse processo depressivo que foi real, realmente era real quando ele veio a falecer, tá? Em outubro, na primeira quinzena de outubro de 1997, no mesmo ano das gravações, né? Esse processo começou, na minha avaliação, quando começou a haver um choque dentro da psique dele, dentro da mente dele, né? Entre aquela pessoa especial que ele tinha se tornado pela própria experiência de contato que ele vivenciou e um outro tipo de vivência de origem familiar, eu só posso ir até esse ponto, de origem familiar, que trouxe para a vida dele um outro lado, um lado que pode nos atingir a todos em determinado momento. Então, na minha visão, o choque dessas duas realidades totalmente diferentes é que detonou o processo inicialmente depressivo dele. Mas vou falar mais ainda, tá? Em relação a isso. O Coronel Holanda, antes dele tirar a vida e conseguir, em outubro de 97, ele já tinha passado por uma outra tentativa de suicídio que a maioria das pessoas não tem a menor ideia que já tinha existido. Olha. E ele sobreviveu milagrosamente a ela, ficando apenas com uma sequela numa das pernas. Tá? Quando houve o falecimento dele, como eu falei na primeira quinzena de outubro, o Gevaé, depois da entrevista, foi para Campo Grande, onde era a sede da UFO na época. E o Holanda, da época da entrevista, morava em Cabo Frio, num hotel, um apartamento amplo, em que eu e o Gevaé estivemos lá de um dia para ele com o outro. Nós testemunhamos, nós dois, a origem dos problemas desse choque. E ele chegou a falar para nós ali de corpo presente em suicídio, quando a gente estava lá para fazer a gravação. Olha, então vocês testemunharam, então? Vou mais além ainda. Tá? Eu estou te dizendo aquilo que, até o ponto, eu só não vou poder entrar na intimidade maior, no aspecto familiar, até por respeito à família. Claro. Como eu também fiz na época. O que aconteceu? Eu e o Gevaé, a gente gravou na parte da tarde, à noite o papo continuou num sábado, sem gravação nenhuma, mas aí falamos de tudo e de outros aspectos da operação, inclusive. Tá? Por isso também é um outro motivo que eu ter gravado, feito uma segunda entrevista no outro dia com ele. O que aconteceu? No meio dessa conversação é que a gente teve eu não vou poder aqui descrever o que a gente presenciou, mas aí ele chegou e falou para nós, por causa disso, tá? Posso até dizer até um ponto, ele recebeu uma determinada ligação. Entendi. E a gente pôde perceber razoavelmente o que estava acontecendo, a partir de quem estava do outro lado da ligação, e aí ele disse, qualquer hora, ele não falou em enforcamento, ele falou literalmente numa bala na cabeça. Tamanho era a tristeza dele, determinado tipo de aspecto da vida dele. Isso foi lá em Cabo Frio, na casa dele. Ele mudou para Iguaba. Então, quando ele veio ao Rio em setembro daquele ano, ou seja, ele fez uma palestra num dia que eu nunca vou esquecer,
que é fácil para a gente guardar, 7 de setembro. Né? Uhum. Nessa palestra, no final, isso aí, eu deixei a câmera gravando sozinha lá, na presença de um amigo nosso do grupo, o Alexandre, na cabine do IBAN. Então a gravação é péssima, mas dá para ouvir, está lá no meu canal. No final da palestra dele, uma das pessoas que fez perguntas, chegou para ele e falou o seguinte: Coronel, tudo bem, o senhor hoje está falando isso tudo, que o senhor já gravou para a UF, agora, né? Por que o senhor está fazendo isso agora? A operação foi há 20 anos atrás, naquela época, né? Aí a resposta dele, que está gravada, vocês podem ver lá no meu canal. Ele disse o seguinte: hoje o coronel está com 57 anos, amanhã ele está morto e a história morre comigo. Tá? Em aproximadamente um mês ele tirou a vida. Agora, outro detalhe. Quem soube da morte dele inicialmente na ufologia fui eu. Por quê? Porque como eu estava em contato com ele telefônico semanalmente, e ele já tinha participado também de um evento meu, ele ia me apresentar um outro militar, que aí era da Marinha, para falar de coisas estrondosas também, que era vizinho dele naqueles dias da morte dele próprio, quer dizer, que antecederam a própria morte, no condomínio em Garba Grande, para onde ele já havia mudado. Então, nessa coisa de eu frequentemente ligar para ele, eu ligo para ele, eu não vou me lembrar agora o dia exatamente, mas foi na primeira quinzena de outubro, eu ligo para lá, né, para o telefone que foi transferido de Cabo Frio para Iguaba, que é a mesma região lá dos lagos, que você sabe, Riba, com certeza. Aí o telefone tocou e, ao contrário de todas as vezes, atendia a mulher dele, a segunda atendia ele. Nunca deixei de ser atendido, né, em todas as vezes. Ninguém atendia. E depois de muita insistência, de várias ligações, uma senhora atende. Aí eu peço para falar com ele, né? E ela pergunta: você é o quê? É jornalista? Você é amigo dele? O que é? Eu falei: sou amigo. Um amigo dele, que a gente se considerava assim, já. Né? Aí ela falou: aconteceu uma coisa terrível aqui, dias atrás, o coronel Holanda se suicidou, né? Ou seja, eu avisei o Jevaé, a primeira coisa que o Jevaé me disse foi o seguinte: não é surpresa para a gente. Né? O que eu fiz? Imediatamente, fui com o jornalista investigativo da Rede Globo para a região dos Lagos, tá? Por dever até pela amizade com ele e pela importância dele, mesmo falecido, que ele continuaria a ter a partir de tudo que ele resolveu declarar para nós nas gravações. Fui com esse jornalista investigativo da Rede Globo para lá, num carro da Globo sem identificação, qualquer da TV, e o primeiro lugar que a gente foi no condomínio. E aí eu descobri quem era o militar que ele iria apresentar para mim no evento seguinte, tá? No mês seguinte, ou seja, no mês que ele morreu, outubro. Aí esse militar, ele se apresentou para mim, para o jornalista, a gente, né, foi orientado a procurar essa pessoa, e aí ele sabia exatamente aquilo que tinha acontecido nos segundos finais da vida dele, que tinha sido o detonador desse ato extremo. Tá? Eu tenho ainda hoje em mãos, aqui nos meus arquivos, tá? E ele me confirmou justamente isso, porque ele era vizinho, ele morava no mesmo condomínio, quase porta a porta com aonde aconteceu o suicídio. Eu tenho os documentos assinados pelas duas filhas dele, que eu conheci junto com o Jevaé no início de agosto, em Cabo Frio ainda, em que ambas, os depoimentos à polícia, inclusive, tá? Assinados pelas duas filhas, em que elas falam, porque ele entrou de onde ele estava, onde aconteceu o problema, nas vizinhanças da casa dele, problema final, vamos chamar assim. Eu sei o que é, mas só daquela história, não preciso falar mais disso. Ele entrou, passou pelas duas filhas, era aquele tipo de sobradinho, que é muito comum também em São Paulo, em determinados bairros. Passou pelas filhas que estavam vendo TV embaixo. Uma delas chamou a atenção para que é interessante ele ver o filme que elas estavam vendo, se ele pudesse. Ele não disse nem que não, nem que sim, subiu a escada. Aí, logo em seguida, elas ouviram um barulho, depois de alguns minutos, poucos minutos, como se fosse alguma coisa caindo, alguma coisa. Aí subiram e viram ele já enforcado. Né?
Nesses depoimentos, as filhas dizem claramente que ele havia se suicidado na presença delas, na mesma casa, tá? Só num cômodo diferente, pelas mesmas razões que já o haviam levado a uma outra tentativa de suicídio antes. Ou seja, a gente tem toda a história devidamente documentada. Mesmo assim, a gente procurou, eu e esse jornalista, fomos no IML de Araruama, para onde foi levado o corpo, porque como aquilo tudo parecia, era um município só que depois se dividiu, o inquérito pela morte dele correu em Cabo Frio, na delegacia policial de Cabo Frio, onde eu estive também com esse mesmo jornalista, e tivemos vamos chamar assim, infelizmente, com certeza, a felicidade de localizarmos os 2 PMs da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que, a pedido das filhas de Holanda, que revelaram justamente para a PM local pelo posto perto da casa delas, né? A pedido da família, foram lá para testemunhar o sucedido, né? Aí, um desses PMs passou para mim, para o jornalista, um documento lavrado no ato da constatação da morte, por esses 2 PMs, assinado pelos 2. Aí a gente logo viu o seguinte, tinha a palavra ali suspeita, morte suspeita. Aí o próprio jornalista da Globo falou, suspeita por quê? A gente achou que podia ter alguma coisa que a gente não estivesse sabendo. Sim. Aí o militar explicou pra gente, qualquer morte de militar, seja da Polícia Militar, seja do Corpo de Bombeiros e principalmente das Forças Armadas, é nossa obrigação, num caso desse, de a pessoa encontrada nesse estado, colocar suspeita para que a morte, para que haja uma investigação. Então, a conclusão, né? Eu não tinha dúvida, eu estou falando que isso estudou realmente por conta, foi suicidado, como muita gente passou a sugerir, tá? Sem uma base. Eu tenho a certeza que ele suicidou e pelos motivos que eu sei, né? Até no momento final, né? Porque eu estive lá presente verificando isso e conversei com ele antes até da morte do próprio. Então, tá? Agora, frisando, não foi simplesmente por causa pelo contrário, da questão ufológica, da operação. Pelo contrário, o que eu ia falar e não falei, que é o mais importante. Ele estava usando, desde o final de julho, início de agosto, a ufologia, justamente para se manter vivo com um tipo de objetivo de divulgar a verdade de tudo aquilo que ele tinha passado. Essa é a percepção, não só minha, como do Jevaé, e a gente declarou isso publicamente, que ele já estava até convidado para participar do primeiro Fórum Mundial de Ufologia em dezembro, lá em Brasília, onde eu e o Jevaé, na falta dele, infelizmente, claro, fizemos uma homenagem lá na hora da minha conferência. Então foi uma perda realmente que não foi surpresa para nós, mas que reparem como é que são as coisas. Ele, antes de falar, falando literalmente, ele não conseguiu se matar. Ele só conseguiu se matar depois de ter deixado esse legado para a humanidade sobre a história da operação.